Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. E buscando aqui uma palavra para nossa reflexão do dia de hoje, o Espírito Santo me tocou bem fundo na minha alma com essa palavra de Pedro no em 1 Pedro, a partir do versículo 13, e diz assim a palavra de Deus: fazendo bem, ainda que sofrendo. Ora, quem é o que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. E se não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Então, Pedro aqui está alertando, né? Se nós que pregamos a palavra de Deus, alguém nos fizer mal, ele está recomendando para que sejamos zelosos do bem. Mas ele alerta que se padecer por amor da justiça, bem-aventurados sereis. Bem-aventurado quer dizer feliz. Uma pessoa que sofre por amor à justiça, ela é bem-aventurada. Ela pode se dar por feliz, e ele está falando para não temer as ameaças e nem turbeis, né, os vossos corações. E segue a palavra de Deus. Antes santificai em vossos corações o Cristo como Senhor, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, Pedro está alertando aqui para que estejamos sempre preparados, né, para responder com mansidão e temor a Deus a todo aquele que vos pedir razão. Isso aqui me faz lembrar de muitas pessoas que não, às vezes não têm compromisso assim com Jesus, e elas formulam uma pergunta bem difícil. Ela não segue a Jesus, mas ela conhece a Bíblia. Então, a pessoa formula uma pergunta bem difícil para nos fazer pergunta, para ver no sentido de nos humilhar. E muitas das vezes é no sentido de ver se nós temos certeza desse Cristo que pregamos. E a ordem da palavra de Deus é que estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo que vos pedir razão, a todos que vos pedires explicações. Não é isso? Da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em mim e em você? É que vamos um dia, com certeza,
seguindo a Jesus fielmente, nós vamos morar com Ele. Essa é a certeza do cristão, independente de religião, porque aqui eu não trago religião, eu falo aqui do amor de Jesus Cristo. Então, tem muita gente que gosta de fazer chacota, né? De criticar, às vezes até pela roupa que o cristão veste, mas outros criticam pela esperança que há em nós, mas a nossa esperança é que vamos fazendo a vontade de Deus, lutando, vencendo a cada dia, para junto com Cristo nós morar na glória um dia. E disso nós temos certeza de que vamos, tanto eu quanto você que está aqui nessa reflexão comigo, é porque cremos em Jesus Cristo e porque estamos em busca de fazer a vontade dele. E estando fazendo a vontade de Deus, diz o versículo 16, tendo uma boa consciência para que aquilo em que falam mal de vós, aquele que fala mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui, né, o Pedro está falando para nós ter uma consciência tranquila, quer dizer, está falando mal, mas o que importa é o que eu estou fazendo para Deus. A pessoa que fala mal do próximo é uma pessoa digna de dó, porque a pessoa que fala mal do próximo, ela não herdará o reino do céu, porque a palavra de Deus diz: quem entrará no reino do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas, coração puro, com a boca não defama o seu irmão. Então, aquele que gosta de defamar, ainda levanta falso para falar mal de um servo de Deus, para criticar, para humilhar, levantar calúnias, debochar, muitos deles pagam no leito, muitos. Ai daquele que mexe com um servo de Deus fiel, porque aquele que mexe com um servo de Deus que é fiel, Deus não deixa barato. Não é nós que desejamos, mas é Cristo, é quem cobra. Cristo cobra. Jesus tem ciúme dos seus filhos e quando ele vê você fazendo a vontade de Deus, quando ele vê você vivendo o evangelho, e porque melhor é sofrer fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que faças o mal. Então é melhor eu sofrer calúnias ou até mesmo defamações, porque isso não falta um que está procurando um camelo nos olhos da gente, enquanto eles carregam um elefante nas costas. Então, é melhor que passamos por isso servindo a Deus do que
fazendo mal, porque quem está fazendo mal merece pagar pelo mal que está fazendo. Mas nós que procuramos levar a palavra de Deus, procuramos fazer o bem ao próximo, que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso sempre cobra com juro e correção monetária todos aqueles que tocam nos filhos dele que são fiéis. A palavra de Deus continua dizendo: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. O justo, Jesus, né, morreu pelos injustos para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Pensaram que mataram Jesus, né? Humilharam, fizeram toda a maldade com Jesus, mas ele sofreu tudo aquilo na carne por causa dos meus pecados, por causa do pecado de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo e por aqueles que ainda hão de crer. Então, Jesus, ele morreu na carne, mas ele foi vivificado no Espírito, ressuscitou e vivo está para a glória do nome de Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus Cristo, ele andou de aldeia em aldeia, pregando aos espíritos em prisão, porque aquela pessoa que não tem Jesus, que vive segundo a maldade do mundo, ela tem um espírito do encardido com ela. É por isso que a palavra de Deus fala, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus pregou os espíritos em prisão e a ordem de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, é ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. A palavra de Deus quem fala. Então, continuou dizendo a palavra de Deus, os quais outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavas no dia de Noé, e enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através das águas. Nos tempos de Noé, aquelas pessoas presas por espíritos enganadores debochavam de Noé, criticavam, falavam que ele era doido, e assim muitos falam de nós que servimos a Jesus, não é poucos não, que a gente tem a cabeça fraca, mas tem a cabeça fraca é aquele que critica quem está servindo a Deus. Iguais nos tempos de Noé, criticaram, abusaram, falaram que ele estava louco, e somente 8 almas foram salvas do naufrágio, né, daquele dilúvio, que foi Noé e a família dele. Que também agora
por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, uma vez que a pessoa creu em Jesus Cristo, ela busca batizar nas águas para completar ali o plano da salvação, e esta pessoa que creu em Jesus Cristo, ela tendo a consciência de que Jesus morreu para lhe salvar, ela creu em Jesus, agora ela aceita passar pelo batismo nas águas e pela ressurreição de Cristo. Então, ao ser batizado e ao levantar das águas, simboliza morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Versículo 22. Que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Deus enviou Jesus aqui para nos salvar, e Jesus sujeitou, venceu os anjos malignos, que são as pessoas que não têm compromisso com Deus. Ele sujeitou, né, os anjos e as potestades, né, o inimigo, porque nós, se pudesse ver com nossos olhos a quantidade de inimigos, né, espirituais, nós teríamos que ir fazendo assim com a mão para poder passar. É o poder de Deus que abre o caminho para que possamos vencer e podemos, né, sujeitar o inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele procura matar a esperança, ele procura roubar a paz, ele procura destruir a saúde. O inimigo, tudo que não é coisa boa, tem parte com o inimigo. Porque Deus não envia enfermidade para ninguém, Deus não envia o mal para ninguém. Mas dentro da fraqueza do ser humano, todos pecam. Só de eu falar que não tenho pecado, se eu falar, eu já pequei. Porque somos todos pecadores. Mas nós somos justificados pela misericórdia de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz para nos salvar. Jesus veio e nos trouxe a salvação, e a salvação custou muito caro para Jesus. Para nós, ela é de graça, mas ela exige renúncia em todos os sentidos carnais, e a salvação exige de nós santidade, vida com Deus, e exige que pegamos a nossa cruz e sigamos a Jesus. Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço de carregar a cruz de Jesus. Ele levou a cruz em meu, em seu lugar, e ali estavam todos os nossos pecados. Mas
nós também temos a nossa cruz, cada um tem a sua. E só vencendo a maldade desse mundo, as potestades, os espíritos enganadores, é que vamos chegar ao perdão do nosso Deus. Meus amados amigos e amigas, o tempo não espera, gostaria de falar mais, mas não vai dar tempo. Mas eu sei que você que está aí refletindo comigo todas as semanas, eu tenho postado 2 vídeos por semana, às vezes não dá, porque eu tenho um netinho, ele é pequeno, e quando ele está comigo, ele me dá uma canseira. Quando ele vai para casa, eu não dou conta de gravar, porque ele é um menino levado, muito bom para lidar com ele. Mas ele grita, vovó, o tempo inteiro, tem que brincar com ele. E isso, né, a gente que está sem lidar com criança há mais de 40 anos, que meu filho caçula está com 43 e meu neto é filho dele. Imagina agora é como começar de novo, cuidar do neto. Mas eu cuido assim, nas férias, para minha nora trabalhar, no feriado. E cuido também em algum final de semana que ele quer passar comigo, que ele me ama. Ele gosta tanto de mim que ele tem prazer em apresentar eu para os amiguinhos de escola. Olha, essa aí é minha vovó. E eu fico muito feliz com isso. Mas uma fase bem difícil, né? Deixando de ser aquele bebê para querer ser um rapazinho. Já vai completar 7 anos em março próximo, mas o bichinho já sabe o que quer e é bem levadinho. Aí eu passo, às vezes, até 10 dias sem gravar. Mas vocês estão todos os dias aqui nas minhas orações. E no início eu não pedi, que já não é mais nem pedir, é recordar. Recordar cada um de vocês que são inscritos, dê o joinha para que o vídeo ganhe mais relevância, para que o algoritmo recomenda para mais pessoas, porque a gente fala, traz aqui a palavra, mas quem impulsiona o vídeo para ir mais longe é você. O seu joinha impulsiona para que o vídeo alcance mais e mais pessoas que gostam da palavra de Deus. Eu agradeço a todos vocês que têm dado joinha e agradeço a você que é inscrito, a você que vai dar o joinha, desde já te agradeço. Agradeço também a todos os inscritos e quero dizer para vocês que agora é hora de falar com Deus em oração. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui em mais um dia, finalizando na Tua presença, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito, te agradecendo, Deus, por uma chuva maravilhosa que caiu na nossa cidade hoje, aquela chuva mansinha, mas que veio trazer um frescor, veio trazer um clima muito agradável. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, pelos amigos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelos inimigos, porque eles nos faz que
cheguemos mais perto de Deus. Que o Senhor abençoe a cada vizinho nosso, a cada amigo. Que o Senhor abençoe a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país. Abençoe o mundo inteiro. Nós te pedimos, ó Deus, que vai de encontro àquele que está no leito de hospital, que o Senhor possa alcançar com a cura, com a libertação e trazê-los para casa são e salvos. Meu Deus, te pedimos também para todo funcionário da área de saúde, desde o médico ao mais humilde funcionário de um hospital, de uma UBS, aonde tem uma UPA, que o Senhor abençoe aqueles funcionários para que eles façam o seu trabalho com amor, com sabedoria do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que abençoe os nossos governantes e abençoe aqueles que estão na iminência de governar. Nós te pedimos, ó Deus, também uma bênção especial para as crianças, para que elas cresçam na graça e no poder do Espírito Santo. Te pedimos pelos adolescentes, pela juventude, e te pedimos, Senhor, para cada um que o Senhor tem um projeto de salvação na vida dele ou dela, que o Senhor alcance nesta noite, nesse dia, nessa manhã, não sei a hora que esse vídeo vai chegar. Se ele chegar dentro de uma cela, aquele detento que ouvir possa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus, para que tenha, Senhor, para que tenha perdão de seus pecados e conserto nas suas vidas. Meu Deus, meu Pai, continue conosco, dando-nos uma semana abençoada e que o Senhor Jesus nunca nos deixe afastar de Ti. Que o Senhor nos dê força para vencer todo o mal, tudo que vier para embaraçar o nosso caminho, seja cortado pelo poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados amigos e amigas, não esqueça do joinha, me ajuda aí. Vamos juntos falar do amor de Jesus. Vamos levar a palavra mais longe, porque Jesus está voltando e tudo mostra que não vai demorar. Fiquem todos com Deus e, finalizando, quero dizer para você, Jesus te ama. Amém?